o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou pregar. Abre sua Bíblia em Isaías 28, a partir do versículo 7. Vamos compartilhar um pouco da palavra. Aleluia. 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 Encontraram? Está escrito: também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundície. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais a este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Queridos, eu costumo ler esse texto, e na verdade eu leio os versículos 11 e 12, costumo ler, porque ali o 11 fala: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Mas hoje eu queria trabalhar um pouco no aspecto do contexto, do porquê que foi falado isso aqui. E eu vou trabalhar, na verdade, vou trabalhar também Judas, o capítulo inteiro, e um pouco de 1 Coríntios 14, mas eu não vou me ater só à parte que ele fala sobre a oração em outras línguas, que é o meu assunto predileto, mas trazendo o contexto do que estava acontecendo naquela hora. E então, nós vamos ter um entendimento de algo que Deus quer liberar na nossa vida. Queridos, olha só, aqui está falando que o sacerdote e o profeta estavam desviados. Naquela época, o sacerdote e o profeta, eles eram os ministros de Deus para o povo. Era eles que ministravam, ou do povo para Deus, ou de Deus para o povo. Era eles que faziam isso. Mas ali está dizendo que eles estavam se embriagando com vinho, literal. Eles estavam tropeçando na visão, errando no juízo. Eles estavam fazendo muitas coisas erradas. Eles eram ministros desviados. E sendo ministros desviados, quem iria ensinar o povo? Quem iria ministrar ao povo ou do povo para Deus? Porque era o sacerdote que fazia isso. Quem iria ministrar para o povo? Porque era o profeta que era a boca de Deus para o povo. Quem iria fazer? Então, nessa história, Deus precisou ter um plano. Deus precisou ter uma ideia. E qual é a ideia que Deus teve? Ele disse: já que eles não conseguem fazer o trabalho deles, já que eles não conseguem ministrar ao povo, e o povo ministrar, então ele trouxe uma profecia que, na verdade, para a época, mas Deus estava de olho, era no futuro. Porque antes da igreja iniciar e de o Espírito Santo chegar, essa profecia não poderia se cumprir. Especialmente os versículos 11 e 12 não poderiam se cumprir. Então, quando que isso se cumpriria? Quando a chegada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo viesse. Então, o que está tratando aqui? Deus está dizendo que Ele vai falar
com o povo através de línguas desconhecidas e lábios gaguejantes. E ele diz assim que isso será refrigério e descanso para o povo. Isso será descanso e refrigério para o povo. Agora, eu quero observar aqui com vocês em Judas. Judas, a partir do versículo 3. Judas tem um capítulo lá perto de Apocalipse. Ele tem só um capítulo. Versículo 3, eu queria que você lesse comigo. Por que eu quero juntar essas histórias? Porque elas se parecem muito. Veja como elas se parecem. Amados, versículo 3. Quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja o versículo 4, a partir do versículo 4, se não se parece com a história que estava lá em Isaías. Olha lá. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, ele está voltando a falar de um grupo aí, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam, governam e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, quebrantando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Olha para mim. Essas pessoas que ele está citando, ele acabou de dizer que são pastores que a si mesmos se apacentam. Pastores. Nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortais desarraigados, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também proferiu Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vejo o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para mim, queridos.
O que está tratando esse texto? O escritor Judas, ele diz assim, eu procurei, eu estava pensando sobre escrever para vocês e falar sobre a fé comum de vocês, mas eu me senti que eu deveria, na verdade eu me senti obrigado a corresponder com vocês, exortando para que vocês possam batalhar diligentemente pela fé, a fé comum de cada um de vocês. Então, eu pensei que é melhor eu escrever de uma maneira que vocês possam batalhar pela fé. Só que aí, Judas, ele começa a citar uns homens e os pecados desses homens e comparar aos pecados que aconteceram antes. Ele começa a citar esses homens e dizer sobre pecados que eles estavam cometendo. E diz que eles são pastores que apacentam a si mesmos. Na verdade, quem são essas pessoas? Essas pessoas eram pessoas que estavam, por causa da mensagem que eles estavam pregando, eles estavam corrompendo a fé da igreja. Com a mensagem que eles estavam transmitindo, eles estavam desviando pessoas da fé. E Judas, ele começou a ficar preocupado com isso. Ele percebeu que, por causa desses ensinos dessas pessoas corrompidas, pessoas estavam se desviando. Então ele precisava trazer uma mensagem ou dizer algo que eles pudessem fazer para combater contra isso, contra esse tipo de ensinamento. Ele chamou esses homens de sensuais. O que seria? Pessoas que vivem dominadas pela carne. Pessoas que vivem andando e fazendo a vontade da carne. Era esse tipo de líderes que estavam corrompendo a fé do povo. Aí eu observo essa carta e percebo o seguinte: quando Judas, olha comigo, queridos, quando Judas vai dizer o que eles devem fazer, ele fala uma coisa, em um versículo. Ele diz: eles são assim, eles fazem isso e eles fazem aquilo, mas vocês, amados, vocês devem se edificar a fé de vocês, orando no Espírito Santo. Aí você já conhecia isso, mas eu fico pensando sobre esse texto. Judas escreve uma carta inteira e num versículo só ele diz o que esse povo deveria fazer para que eles pudessem, fazendo isso, estarem batalhando diligentemente pela fé. Ele diz para eles uma coisa só para eles fazer e dessa forma eles estariam batalhando diligentemente pela fé. Você percebe isso? Ele fala para eles assim: vocês devem se manter firmemente orando no Espírito Santo. Agora, eu comecei a pensar sobre isso. Espera aí. Esses homens estão corrompendo a fé da igreja. Esses homens estão pregando coisas inúteis. Esses homens eles são carnais. E Judas, ao invés de ele escrever uma carta que pudesse firmar a fé do povo, ele diz para o povo orar em línguas. A minha pergunta é: por quê? Por quê? Você nota isso nessa carta? Você já se perguntou? Se era para ele trabalhar algo que pudesse firmar esse povo, para esse povo não ser enganado com os ensinos de demônios que estavam sendo praticados, por que ele diz para eles, ao invés de escrever uma doutrina, ele diz para eles: orem no Espírito Santo? E é como o pastor Williams disse certa vez, ele fala isso num versículo só e ele nem explica o que para muitas pessoas seria necessário. Ele nem explica o que é orar no Espírito Santo, em primeiro lugar. Para começar, Judas, eu quero entender o seguinte, já que você falou, o que é orar no Espírito Santo? Porque tem muitas pessoas que não sabem, aqui nessa igreja as pessoas sabem, mas tem muita gente que não sabe o que é orar no Espírito Santo. E por que Judas só falou para eles orar no Espírito Santo? Porque na verdade isso era um assunto comum para eles. Era um assunto comum, eles sabiam o que é orar no Espírito Santo. Eles sabiam o que é orar em línguas. Eles sabiam exatamente como fazer. Então Judas não precisava explicar como fazer. Assim, se eu disser para vocês: pessoal, vamos encerrar o culto, mas essa semana vocês não esquecem. Passa a semana orando pelo menos 1 hora no Espírito Santo, tá bom? Vocês vão vir aqui me perguntar: pastor, o que é isso aí que você falou? Vocês não vão me perguntar. Por quê? Porque vocês já sabem. Foi a mesma coisa que Judas fez. Ele disse para eles assim: olha, eles são assim, estão tentando corromper a fé de vocês. Eu me preocupei sobre isso, então eu digo: orem no Espírito Santo. Por quê?
E por que eu usei a outra carta também, a carta do profeta Isaías? Porque estava acontecendo a mesma coisa. Líderes desviados, que deveriam trazer a palavra para o povo, não estavam conseguindo. E Deus diz: eu vou falar com este povo através de línguas desconhecidas e lábios gaguejantes. Que ligação tem isso aqui? A ligação é a seguinte, queridos: Judas não precisava dizer para ele uma doutrina ou um ensinamento. Quando eles estivessem orando em línguas, Deus mesmo estaria dizendo. Quando eles estivessem orando em línguas, porque a Bíblia diz assim, ó, eu vou falar com esse povo através de línguas desconhecidas e lábios gaguejantes. Se Deus vai falar, é suficiente. Se Deus vai falar, é suficiente. Agora, você tem que pensar o seguinte: quer dizer, pastor, que quando eu estou orando em outras línguas, aquelas línguas estranhas, quando eu estou orando em línguas, Deus está falando comigo? Sim. Deus está falando com você. Agora, na verdade, Ele está fixando, firmando coisas dentro de você, te fortalecendo, fazendo com que você fique forte por dentro. Sabe? E nenhum engano do inferno poderá parar você. Nenhuma mentira do cão vai parar você. Então Judas, ele estava dizendo para eles assim, ó, vocês amados, orem no Espírito Santo. Por quê? Porque assim vocês vão estar guardados no amor de Deus. Foi o que ele disse: se vocês estiverem orando em línguas, vocês vão se proteger, se guardar. Então, edifiquem-se a si mesmos, orando no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito Santo, você está se protegendo, você está se guardando, você está se edificando, e a maré pode vir, e as tempestades podem vir contra a sua vida, elas não vão conseguir te derrubar, porque você está firmado sobre a rocha. Muitas pessoas pensam que quando você ora em línguas, a única coisa que acontece é que você fica carregado. Como bateria, alguns dizem. Como uma bateria. Isso também acontece, e eu acredito nisso. Porque o que você está vendo acontecer aqui hoje, eu não tenho nada de especial. O que você vê acontecer aqui hoje é porque eu passo várias horas orando em outras línguas. E aí eu venho para cá, não dá outro. Não tem outro resultado. Queridos, nós precisamos ser pessoas perseverantes, acreditar em uma coisa e seguir com aquilo. Então o que eu faço? Quando eu ouvi essa mensagem sobre orar em outras línguas, eu acreditei. Eu acreditei e eu coloquei isso à prova. O que eu fiz? Eu comecei a orar em línguas, mesmo não sentindo nada, e muitas vezes eu não sinto nada, e eu fico ali perseverantemente orando em outras línguas, e orando em outras línguas, porque eu já vi coisa demais, queridos, para agora pensar que não funciona. Já vi coisa demais. Não dá mais para mim pensar que não funciona. Olha, eu sou um homem firme na palavra, firme mesmo. Agora, sabe o que faz isso? Não é um mérito meu. Quando eu oro em outras línguas, eu estou me edificando. E sabe, pode vir doutrina do inferno, pode vir demônio do cão, pode vir seja lá o que for. Nada disso vai me parar, porque eu estou firmado, queridos. Se Judas disse, olha, eles são assim, eles fazem isso, mas vocês, amados, edifiquem-se, orando em línguas. Então eu acreditei. Eu acreditei nesse negócio. Se a Bíblia diz que Deus vai falar comigo, quando eu estou orando em línguas, mesmo que eu não entenda, eu sei de uma coisa. De alguma forma Ele está falando comigo. Olha, queridos, vamos ver em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 2. Se puder, Marcelo, põe aqui para mim. 1 Coríntios 14, 2. Aleluia. 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 Isso, mas você coloca outra versão para mim? Isso, pode ser essa. 1 Coríntios 14, 2. 2. Ok. Preste atenção aqui, queridos. Vamos compartilhar algumas coisas fortes hoje, essa noite.
Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende. Quando você está falando em línguas, é óbvio, ninguém entende. E ali diz, porque em espírito fala mistérios. Mistérios são segredos divinos. Quando você está orando em línguas, eu não estou entendendo, mas eu sei que eu estou falando segredos divinos. Agora veja, vamos destrinchar essa carta. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Próximo. O que fala em língua, é língua estranha, outra tradução diz, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha, veja, o que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Quando eu falo em línguas, eu me edifico. Quando eu ou qualquer um de nós profetizamos, nós estamos edificando a igreja. Os motivos são os mesmos. Agora, eu queria que você pensasse, ok? O próximo versículo. Ora, quero que todos vocês falem línguas, muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então veja, queridos, ele fala assim, ó, eu quero que todo mundo fale em línguas, mas eu prefiro muito mais ainda que profetizem. Porque quando você profetiza, olha, quando eu oro em línguas, eu me edifico sozinho. Quando eu profetizo, eu edifico todos que ouvem. O número é maior. Sim ou não? Sim. É por isso que ele prefere que profetize. Mas veja, quais são as razões? Por que quem profetiza edifica a igreja? Você já se perguntou? Quem profetiza edifica a igreja? Porque quem profetiza está profetizando numa linguagem que pode ser entendida. Ok? E está profetizando o quê? Está profetizando a mensagem de Deus para o povo. Então, quem profetiza está edificando a igreja porque está transmitindo ou transferindo a mensagem de Deus para o povo. Então, se eu estivesse profetizando aqui, eu estaria dando para vocês a palavra de Deus para o povo. Então, automaticamente, preste atenção nisso, por causa da palavra de Deus, você está sendo edificado. Amém? Agora, quando eu oro em línguas, eu estou me edificando por quê? As razões, os motivos são os mesmos. Porque quando eu estou orando em línguas, eu estou sozinho recebendo a mensagem de Deus. Você entendeu isso? Então assim, ó, quando eu oro em línguas, sozinho, eu recebo a mensagem de Deus. Quando eu profetizo, eu falo na linguagem que você entende, então todos recebem a mensagem de Deus. O que eu estou falando aqui, e eu estou querendo chamar a sua atenção, é que quando você ora em línguas, na verdade, nas línguas, existe a mensagem de Deus sempre. E ele prefere que profetiza do que falar em línguas, sabe por quê? Gente, olha, não tem como eu profetizar se eu mesmo não estiver com a mensagem em mim, edificado, em outras palavras. Se eu não tiver edificado, não tem como eu edificar outros. Então, automaticamente, se eu profetizo, é porque eu oro em línguas. Então, se eu profetizo, é porque eu já tenho a oração em línguas e eu tenho a profecia. Agora, quando eu só oro em línguas e não profetizo, eu só tenho uma coisa, orar em línguas. Quando eu oro em línguas, eu profetizo, então eu tenho duas coisas. Eu oro em línguas e profetizo. São duas coisas. Agora, o que eu estou querendo chamar a atenção é para esse ponto. Deus disse que Ele vai falar com esse povo através de línguas desconhecidas e lábios gaguejantes. Certo? Ele disse que vai falar. Então, queridos, quando você está orando em línguas, você está recebendo a mensagem de Deus para você. Aí você diz, mas eu já orei em línguas algumas horas e eu não entendi nada. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Isso virá para o seu entendimento natural. Chegou no seu entendimento espiritual e virá
para o seu entendimento espiritual. Daqui a pouco, você vai se dar conta de que você entendeu coisas que você não entendia. Você vai descobrir coisas que ninguém te contou. De repente chega no seu entendimento. Tem acontecido muito isso comigo. Tem coisas que eu não sabia e eu começo a entender depois de passar tempo orando em línguas. Eu começo simplesmente a entender. Por quê? Porque se a Bíblia diz que Deus vai falar comigo, Ele vai. Se está dizendo que Ele vai falar, Ele vai, queridos. Agora, você tem que lembrar disso. Tudo que Deus falar produz fé dentro de nós. Eu vou dizer de novo. Tudo o que Deus falar comigo ou com você, tudo, seja através de línguas, profecia, pregação como agora, tudo o que eu receber de Deus, tudo que Deus falar comigo, vai produzir fé em mim. O que eu estou dizendo para você? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, às vezes a gente pensa assim, a fé vem por ouvir e ouvir, aí a gente fala a palavra de Deus, quando você está lendo a Bíblia. É óbvio que quando você recebe uma profecia, tem que concordar com a Bíblia. É óbvio que aquilo que você receber de revelação, tem sempre que concordar com as Escrituras. Mas não significa que é o único meio que Deus vai falar com você. Eu estou dizendo claramente para você, quando você ora em línguas, você recebe fé de Deus. Porque se Deus está falando, logo está produzindo, gerando fé dentro de você. Agora, observe isso, queridos. Você pode se guardar, se proteger de tudo que o diabo está intentando contra a sua vida por meio da oração em línguas. Você percebe que não é desnecessário que eu fique ensinando sobre isso e que outros venham e ensinem? É muito necessário, queridos. Porque se Judas, ele está preocupado com algumas coisas e na hora dele dar um conselho, ele diz para eles assim, e vocês orem em línguas. Ele não tinha outra coisa para falar? Não, se ele tivesse, ele teria falado. Ele disse o que era necessário dizer. Ele disse para eles, se vocês orarem em línguas, vocês vão ser guardados, vão ser protegidos. Então eu acredito nisso. Se ele disse que eu orando em línguas eu vou ser guardado, então eu vou. Eu não vou duvidar disso. Agora, porque parece que não está funcionando, porque parece que você está falando em línguas e só está falando umas palavras ao ar, porque parece que não tem sentido, não significa que não tem. Porque todos os sons têm significados. Todos os sons e todas as línguas têm significados. E mais do que isso, Deus conhece todas as línguas. E quando você ora em línguas, você está orando. E toda oração terá uma resposta. E na oração em línguas, você ora uma oração que não passa pelo seu entendimento. Queridos, muitas vezes nós somos muito bagunçados, muito confusos. E Deus, através da sabedoria dele, sabendo disso, ele tirou o nosso entendimento sobre a oração em línguas. Tirou o nosso entendimento para quê? Para que ele pudesse, através de nós, orar o que nós estamos precisando, não o que a nossa cabeça quer. Porque às vezes você quer orar por um carro e Deus está querendo que você mude alguma coisa na sua vida. Às vezes Ele precisa consertar algo no seu casamento e você está preocupado com arrumar a parede da sua casa. E Ele quer arrumar a parede da sua vida. Então, quando você está orando em outras línguas, Deus está construindo a sua vida, queridos. Olha, você orando em línguas na sua casa, quietinho, aparentemente não sentindo nada, o pastor falou, vou ficar aqui orando, e você nem imagina, nem sabe, Deus está indo lá no seu futuro, fazendo coisas. Deus está planejando coisas em seu futuro. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes você não sabe disso e pensa que Deus só quer atender às suas necessidades. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus quer que você faça algumas viagens também de passeio. E às vezes você vai estar orando em línguas e Deus vai estar preparando toda a sua viagem, todas as suas férias. Nós precisamos entender que Deus é Pai, que Deus é bom. Se nós, que somos maus, segundo a Bíblia diz,
sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai. Então, você está ali orando em línguas, com a sua cabeça preocupada não sei no quê, e Deus está preparando tudo, desenhando tudo para a sua vida. Ele está construindo tudo para a sua vida. Ele está preparando tudo. E olha, você não vai precisar nem se esforçar. Eu tenho que me esforçar na fé para que chegue. Não, você não vai precisar se esforçar. Simplesmente você vai viver e as coisas vão acontecer para você. As coisas simplesmente vão chegar na sua vida. Mas você precisa gastar tempo falando. Olha, é tão extraordinária a questão da oração em línguas. Quando eu descobri isso, eu fiquei pensando, só podia ser Deus. Como que ele planeja? Eu posso estar no serviço orando em línguas. Eu posso estar no ônibus orando em línguas. Eu posso estar até no banheiro orando em línguas. Eu posso estar no trem lotado, balançando para lá e para cá. Eu posso estar lá orando em línguas. Eu posso estar em qualquer lugar orando em línguas. E olha, enquanto eu estou orando em línguas, Deus está construindo coisas para mim. É só você emprestar um pouquinho a sua boca para Deus falar. Empresta para Ele. Você tem sonhos, Deus tem sonhos para você. E Ele vai fazer segundo o que você deseja, porque é isso que diz a Bíblia. Eu é que sei. Os pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então, se ele tem desejo de dar para nós o fim que nós esperamos, por que não emprestar isso para Ele? Senhor, eu tenho livre-arbítrio e eu posso escolher o que eu quiser, mas eu escolho entregar o meu livre-arbítrio para orar em outras línguas e o Senhor falar o que o Senhor quiser através de mim. Que o Senhor fale e faça o que o Senhor quiser fazer. Eu só vou emprestar a minha voz, eu só vou emprestar a minha língua, a minha boca, e o Senhor vai orar através de mim o que o Senhor quiser. E de quebra, queridos, deixa eu contar isso para vocês. Eu já passei uma tarde inteirinha, várias horas, com a unção no meu corpo. Essa unção que você vê aqui, eu lá na minha casa, sem clima nenhum. Sabe como que é? Um quarto não tem clima de culto. Um quarto não tem clima de unção. Um quarto não tem clima para nada. Eu não sei nem tocar nada, nenhum instrumento. Então, eu já passei quietinho no meu quarto, orando em línguas, e aquela unção veio sobre mim, sobre o meu corpo, essa mesma unção que vocês estão vendo hoje aqui, essas coisas que vocês estão vendo aqui, é uma unção que veio sobre mim. Ela está aqui agora. Então, eu já fiquei no meu quarto o dia todo, levantei, fui no banheiro, fui beber uma água, cheguei lá, bebendo uma água, sentindo a unção. Voltei para o quarto, sentindo a unção. Oh, aleluia, vou continuar orando em línguas, está gostoso isso aqui. Continuei orando em línguas, levantei de novo, porque se você ficar eu já orei até 14 horas em línguas. 14. Então, eu fiquei ali orando em línguas, levantei várias vezes para ir no banheiro, várias vezes para tomar água, e aquela unção gostosa sobre mim. Eu podia começar um culto na minha casa. Às vezes eu quero fazer isso. É sério. Eu podia começar um culto, vamos colocar uma cadeira aqui, vamos. E essa unção vai crescendo. E isso eu estou falando aqui é um bônus. É um bônus. Deus está construindo o meu futuro. E Ele quer construir o seu futuro. E o diabo vai tentar de tudo, vai mandar o inferno. Ele vai mandar as armadilhas do inferno. E simplesmente vai ser tirado do caminho porque você já orou. Você já orou. O diabo preparou a armadilha, você orou em línguas e Deus tirou do meio do caminho. Quando você ora em línguas, olha, se a Bíblia diz, eu creio. Mesmo que isso é esquisito, esse assunto é estranho. Não importa se é estranho. As coisas de Deus, elas são diferentes das coisas naturais. A gente não entende às vezes, mas não importa. Eu não quero entender, eu só quero acreditar. Eu acredito em algo que eu não vejo, eu estou aqui com o Espírito Santo, eu nem vejo Ele. Ele não tem nenhum corpo para me ver Ele. Corpo físico, estou falando. Ele não tem, mas Ele está aqui comigo andando aqui. Eu sentei na cadeira, Ele ficou, eu levantei, eu saí, Ele continuou lá, na cadeira. E continuou. Está aqui comigo. Mas eu acredito, aí você vem me dizer para mim que essas coisas são estranhas. Estranho é eu acreditar em quem eu não vejo. Mas eu acredito. Então, queridos, se a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, Deus vai falar comigo, Ele vai.
Se a Bíblia diz que quando eu oro em línguas eu vou me edificar, então eu vou. Eu não quero saber se é estranho. Eu acredito. Mas não está escrito, queridos, que você vai se edificar quando houver arrepios. Não está escrito que você vai se edificar quando você estiver sentindo na sua casa. Porque eu contei para vocês aqui que eu fiquei um dia todo sentindo, mas eu não contei para vocês a verdade. Eu já passei vários meses sem sentir nada. Sem sentir nada. Mas eu continuei orando em línguas. Às vezes eu não sinto. Às vezes eu sinto. Às vezes eu não sinto. Às vezes eu sinto a semana inteira. Às vezes eu não sinto o mês inteiro. Mas eu sei que está funcionando. Eu sei que está funcionando. Aleluia. Eu cheguei aqui, a unção, eu estava lá em cima, a unção já estava sobre mim já. Já estava. Quando eu entrei aqui já estava com a unção já. Falei para o pastor Williams, a unção já está aqui já. Ela só aumenta, eles ficam cantando umas músicas aí e a unção aumenta. Eles ficam, sabe, queridos, quando você começa a adorar Jesus, parece que ele libera mais unção. Parece não, é literalmente isso. Eles cantam Jesus, eles cantaram algumas coisas aqui, e sabe quando eles cantam, eu percebo que a unção vai aumentando. Eu sinto nas minhas mãos. Vai aumentando a unção. Aleluia. Vocês estão recebendo algo aqui? Podemos ir embora para casa agora? Então sobe o grupo de louvor, eles não querem ir embora. Tem mais unção aqui. Olha, percebe isso, queridos. Eles vão cantar, a unção vai aumentar e a gente vai fluir no Espírito aqui. Aleluia. Aleluia. Vocês receberam a palavra? Glória a Deus. Olha aí, ó, ela está aqui, ó. Sabe? Ela não está brincando, querendo parecer. Não, simplesmente a unção está sobre ela aqui e pronto, ela se entregou. É isso. Aleluia. Aleluia. O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até